Vamos agora falar aqui, me perdi, pronto. Ingredientes culinários mais prejudiciais ao meio ambiente é ou não é o óleo de cozinha? Você sabia que com uma simples ação nós conseguimos reverter esse quadro? Eu fui até uma ONG especializada em transformar o óleo em sabão, gente. E mostrei como é feito e vou te ensinar. Vamos lá acompanhar. Você sabe descartar corretamente o óleo da sua cozinha? Você sabia que o óleo não é biodegradável? Ou seja, ele não é absorvido pelo meio ambiente de forma natural e rápida. Mas ele pode, sim, se transformar em um produto biodegradável. Quem entende muito bem desse assunto é a dona Zilda. Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Dona Zilda tem 76 anos e há 15 anos trabalha com óleo de cozinha. Como é que surgiu esse interesse, dona Zilda? Então, necessidade, né? Eu precisava de ter o produto, às vezes não tinha dinheiro para comprar. E aí a gente começou a fazer o sabão. Então os vizinhos juntavam o óleo, passavam para mim e eu comecei a fazer e deu certo. E é um bom produto para ir à panela, para lavar roupas, aquelas pessoas que têm umas roupas mais pesada, suja. Então reciclar o óleo significa para a senhora uma preocupação com o meio ambiente e também uma fonte de renda? Sim, uma preocupação com o meio ambiente, porque eu cheguei nessa idade e ainda tenho água potável hoje. Mas para os meus netos e meus bisnetos, que eu já tenho bisneto, pode ser que daqui a pouco, quando eles chegarem na minha idade, não vai ter mais, né? Qualquer pessoa pode fazer sabão em casa? Qualquer pessoa, só que tem que ter o equipamento, né? Não pode chegar lá e fazer sem uma luva, fazer sem uma máscara. É muito perigoso, tem que ter uma calça jeans, um tênis, né? Aqui a gente tem todo o preparo, né? Mas a pessoa que tem em casa, às vezes não tem. Mas é muito perigoso por causa da soda, tem que ter cuidado. Eu trouxe aqui, ó, numa garrafa PET, 2 litros de óleo de cozinha para a senhora. Será que a gente consegue transformá-lo em sabão? É suficiente? Não, a minha receita é o mínimo é 5 litros de óleo para 1 litro de soda e 1 de água. Então falta. Aí tá faltando. Vamos ver se mais alguém tem, já que estamos aqui nesse coletivo, né? As doações costumam chegar por aqui? Costuma chegar. E ainda tem mais, quem traz o óleo ainda leva um sabão para experimentar. Leva de presente. Leva de presente. Leva de presente. Então vamos em busca de mais óleo. Bora lá. Vamos lá. A coleta é feita aqui na Casa de Cultura e Educação do Jardim São Luís. É aqui que é a sede, né, do Dedo Verde. Do Dedo Verde. Que é o projeto que faz a reciclagem de óleo. E eu acho que tem gente ali já, ó, com uma garrafa. Vamos! Olá, tudo bom? Como você chama? Ana Cristina. Prazer, Ana. Você veio doar, então, óleo? Sim, vim doar o óleo. Toda vez eu faço isso, eu ajunto e entrego aqui na recepção para elas entregar para dona Zilda. Ai, que bonito que é! Posso sentir o perfume? Pode. E ele é bem cheiroso. Não tem cheiro de óleo. Não, não tem. Muito bom. E ele é bom? Muito bom para lavar roupa. Maravilha. Maravilhoso. Parabéns, viu, pela sua atitude. E vamos lá, então, reciclar? Vamos lá, ó, os nossos 5 litros de óleo já estão aqui. E o que mais a gente precisa para fazer sabão? Então, primeiro, proteção. Perfeito. Né? E aí o óleo, a soda, eu ponho um pouco de detergente e coloco um pouco de essência para tirar o cheiro do óleo, né? Essência pode ser qualquer uma? Qualquer essência. E qual que é a medida? Então, são 5 litros de óleo para 1 litro de soda e 1 litro de água. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos lá. E tem uma peneira também, tem né? Tem uma peneira para tirar toda a sujeirinha do óleo. A soda tem que colocar bem devagar para ela não espirrar em você. Tá? Não armazena soda em casa. O óleo sim, mas a soda não. Como a senhora se sente
fazendo sabão, sabendo que a senhora tem passado esse legado para outras pessoas, tem falado sobre meio ambiente, tem conscientizado tanta gente? Eu me sinto feliz porque você chega numa idade que você já viveu bastante o suficiente para saber o que é bom. E você não pode deixar só para você o que você aprendeu. Ou com outros te ensinando, ou mesmo com a vida te ensinando, né? Que ajuda, Griô? Para virar aqui o óleo. Griô? Porque Tá pesado, né? O que é griô? Griô a gente chama carinhosamente as pessoas que têm um conhecimento ancestral, que traz essa bagagem que a Dona Zilda veio contando a história dela aí de vida, mas também do que ela aprendeu e que ela vem passando pra gente. Então, vamos me ajudar aqui. Pronto. Perfeito, cheguei Vamos para isso, lá. Dona Zilda. Nossa Griô. O Renato é o fundador do coletivo Dedo Verde, que trabalha com educação ambiental na periferia de São Paulo. Renato, o que acontece se eu pego o óleo de cozinha e jogo no ralo? Se você faz essa ação aí, ele vai entupir o encanamento do esgoto, né? E vai fazer com que uma hora esse esgoto vai voltar para sua casa, ele vai virar também comida para a ratazana de esgoto. E o óleo, quando cai na água, cai nos nossos rios, o que acontece com ele? Ó, aqui tem um exemplo que a gente leva para os lugares no processo de educação ambiental. Esse óleo a gente colocou nessa garrafa aqui já tem 5 anos. 5 anos? Isso, então algumas pesquisas e estudos falam que demora 14 anos para ele se decompor na água. Hoje vocês retiram do meio ambiente quantos litros de óleo por mês? A gente está coletando em torno de uns 300 litros por mês. E vocês recebem o óleo aqui, mas também buscam, né, ativamente, de porta em porta, esse óleo. Isso, e a gente está agora com um coletor, que é aquele tamborzão ali, que a gente vai disponibilizar em alguns lugares para ficar mais fácil para a pessoa disponibilizar o óleo, ter mais pontos de coleta no território e a gente passa coletando tudo e destina para as empresas que fazem biodiesel também com esse material aí. Depois de mais ou menos 2 dias, olha só como já está o nosso sabão. Nesse ponto, ele está pronto para o corte? Está pronto para o corte. E agora já está pronto para o uso ou ainda não? Não, tem que esperar pelo menos uns 20 dias para ele ficar como aquele ali. É o processo de cura, porque reparem só, aqui dá pra gente ver direitinho que ainda tem a soda. Durante essa cura acontece o processo de saponização. Então a soda é totalmente absorvida, se transforma em sabão e dessa forma não há nenhum risco pra gente. É 100% seguro. Depois de curado, o sabão fica assim, né? Prontinho para que a gente utilize, para lavar louça, para lavar roupa e para cuidar do meio ambiente. Sim, que seja uma garrafa pequenininha, junta as vizinhas, vai juntando, daqui a pouco tem bastante o suficiente para fazer o sabão. Se todo Não mundo jogue. fizer a sua parte, né? A gente vai conseguir viver num mundo muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Parabéns. Muito obrigada, viu, por compartilhar conosco a sua Obrigada. sabedoria, por inspirar tanta gente e por seguir realizando esse trabalho tão importante Obrigada. pra gente e pro meio ambiente. Obrigada. Foi um Pra você prazer. é um prazer também, tá? Tchau. Tchau. E eu tô aqui, ó, com o sabão do coletivo Dedo Verde, que é extremamente perfumado. O Instagram deles é @coletivo Dedo Verde. E o WhatsApp é o 96540-0105. 96540-0105. Você pode tanto doar, né, o óleo para ajudá-los a produzir sabão, como pode também ter mais informações. Eles sempre oferecem cursos. É um espaço muito legal, muito bacana mesmo, que você, se puder, conheça, que vai gostar. Agora vamos continuar esse bate-papo sobre reciclagem com a Lites Gouveia. Ela é catadora há 12 anos. Ela sai de casa cedinho, com dezenas de sacos de lixo e passa o dia fazendo coleta em um conjunto residencial na Zona Norte de São Paulo. E ela diz, sabe o quê?
que dá para saber tudo sobre a vida de alguém através do lixo. É isso, né, Liz? É isso, com certeza. Eu acompanhei um dia seu de trabalho, Sim, né? sim. Vi que você rala duro com seu pai e que você me mostrou naquele dia quantos erros, né, as pessoas cometem ao descartar o lixo, Sim, ao nossa. separar o lixo. Então, por isso essa pauta hoje, para ajudar a gente, né, a fazer isso de uma forma mais responsável e correta. Vamos começar entendendo o que é reciclagem. Acho que é um bom ponto de partida. A reciclagem é a triagem, né, a gestão dos resíduos que a gente consome. Então, e por que ela é importante, né? Porque todo resíduo, ele, quando está no meio ambiente, ele pode contaminar a água e o solo, né? Por exemplo, o óleo. Por que a gente precisa reciclar? Porque o óleo ele é muito difícil de tirar da água. E é uma água que a gente, né, descarta, mas ela volta para a gente. Ela passa por um tratamento e ela volta para a gente. E o óleo ele é muito difícil de tirar. Então, às vezes, a gente pode estar bebendo uma água contaminada. Não só o óleo, mas todas as coisas que a gente usa, ela tem uma composição química. Então, essa composição química ela vai soltar no solo ou na água e a gente pode absorver isso. Então, por isso a importância da reciclagem, para a gente tirar isso do meio ambiente, porque querendo ou não, volta para a gente também. E eu devo fazer isso como? Só separar o lixo orgânico do lixo reciclado já é suficiente? Todos os materiais misturados ou eu devo fazer isso de forma organizada? Isso já ajuda, né, separar. Por exemplo, a gente que está em casa, a gente não tem, na questão da legislação, a gente não tem uma obrigação, enquanto uso doméstico, de deixar tudo separado nas lixeirinhas, porque em casa a gente não tem, às vezes a gente não tem espaço, né, para deixar desse jeito. Então, a gente tem que colocar separado o reciclável do orgânico, né? Por exemplo, na ONG Dedo Verde, lá eles ensinam, tem aula de compostagem, lá também é um espaço que tem horta, então ele vai ensinar esse resíduo que você vai colocar na composteira, como você vai utilizar ele também. Então, assim, dá pra gente reciclar e fazer várias coisas para ajudar o meio ambiente. Nós estamos vendo várias cores, né, de lixos e em casa nós não temos. Sim. Então, só ao separar esse material eu já estou contribuindo. Sim, com certeza, né? Porque a gente produz uma certa quantidade de lixo, né? Pode ter uma casa com uma família grande, mas ela não é igual ao que tem, por exemplo, num condomínio, não tem num local comercial, é bem menor. Então, para quem está em casa, obrigatoriamente deveria ser, né, conscientemente, deixar ele separado do orgânico do reciclável. Esse é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo que a gente tem que fazer, né? É o mínimo. Uma pergunta, qual é o material que você mais encontra no lixo reciclável, que não é reciclado? Que não dá para reciclar? Que não dá para reciclar? Eu tenho um exemplo aqui, ó, dá para ver aqui a garrafinha. Essa aqui? Essa aqui de leite? É. Tá. Isso, ela pode ser usada como leite, ou você vai encontrar produtos de limpeza também, sabe aquela água sanitária que a gente usa em casa, que tem, na verdade, deveria ter uma outra embalagem. Aquela embalagem, ela se chama PAD. Se vocês forem em casa pegar ela e amassar, vocês vão ver que ela é resistente, porém ela é maleável. Justamente por isso, como são produtos químicos, ela precisa estar bem conservada ali. Isso aqui é uma PET. Ela vai levar um banho de tinta branca e alumínio para manter conservado. A PET é um material que é reciclável, porém essa daqui ela não é. Isso aqui não é reciclável. Essa aqui não é. Ela não é reciclável, justamente porque ela está levando um banho de tinta, de alumínio, e pode ser que aqui fique preso alguma coisa, né, da composição química, e se eu utilizar isso daqui para outras coisas, ela contamina. Isso vale também para ketchup, para mostarda, que é vermelho e amarelo, também não dá para reciclar? Então, aí, por exemplo, o ketchup e a mostarda, a gente está lá com a garrafinha laranja, com a garrafinha vermelha. Se alguma outra empresa, ela for pegar e utilizar essa PET, ela então tem uma reciclabilidade, porque ela tem saída para o mercado. Agora, isso daqui ela já não vai ter, porque nem reciclar consegue, justamente por causa da composição dela. Nossa, devia sair do mercado então, né? Ou então tem a questão de logística reversa, né? Já que a empresa ela quer optar por utilizar essa embalagem. E por que ela opta por essa embalagem? Porque a PET ela é mais barata do que o PAD. Então vai compensar para a empresa.
para o consumidor que vai comprar, seja leite, seja suco ou um produto de limpeza que é utilizado essa embalagem, ela tem um valor bem equiparado com a outras, né? Às vezes é diferença de centavos, 10, 20, 30 centavos. Então, assim, quando o consumidor, né, a gente está lá no mercado, está comprando alguma coisa, pensa bem, porque você vai preferir comprar uma embalagem que não é reciclável ou uma que é reciclável? Uma que é, com certeza, né? Entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. O isopor, dá para reciclar? O isopor, ele é reciclável, só que o que acontece? Como é um material muito leve e ele é bem utilizado, depende da saída. Tem locais muito específicos que vão comprar o isopor. Eu, por exemplo, eu não pego isopor. Porque aonde eu moro, a região onde eu moro, a gente não encontra um lugar para levar. E outra, todo o material que a gente for descartar, ele é por quilo, que se compra no ferro velho, numa cooperativa. Então você tem que juntar muito para ter no mínimo 1 quilo. Então imagine quanto que você tem que juntar de isopor para dar 1 quilo. Para dar 1 quilo, porque ele é muito leve. Ele é muito leve. Para o pessoal de casa entender o seu trabalho, você passa então em diversos condomínios, retira esse material reciclável e aí depois você leva ele para um destino que irá ou vender em grande escala ou reciclar. Isso, por exemplo, né, a gente está aqui com PET, vidro, tem as latinhas de alumínio, tem papel, papelão. Então, assim, são coisas básicas do dia a dia. Isso tem uma boa saída. Então, por exemplo, tem um estudo que fala que as latinhas de alumínio aqui em São Paulo, ela leva no máximo 3 minutos no chão, porque ela tem um valor agregado alto. Ela tem muita saída, porque você pode colocar, né, as empresas podem usar tanto para água, para vinho. Esses dias eu vi uma empresa que ela utiliza as latinhas para vinho. Tem a cerveja e tudo mais. Então, assim, ela tem uma boa saída no mercado e o valor dela agregado é bom, então ela sai. É diferente disso daqui, né? Então eu devo sempre optar. Se eu ver uma latinha de alumínio, é legal. Isso. O vidro, ele é muito bom. O vidro, ele é o melhor que tem no mercado, porém, qual que é a dificuldade dele? Justamente o peso. Né? Por exemplo, imagine que, o vidro, para a questão de conservação, ele é o melhor do produto. Só que imagina você ir no mercado e comprar tudo que você fosse comprar numa embalagem de vidro. É muito pesado, né? Entendeu? Então, as pessoas, elas têm que preferir, vou tomar uma cerveja numa latinha de alumínio ou nessa que chama de long neck. Prefira a de alumínio porque a saída dela é maior. A de vidro, o valor dela no mercado é de 5 centavos o quilo. Então, imagina o quanto que eu tenho que juntar para levar e ainda mais a questão de logística, né? O transporte de tanto carregar, colocar no veículo e levar. O volume, né? Exatamente. Que isso gera. E não é muito rentável justamente pelo valor, 5 centavos. Então, a mesma questão dessa embalagem aqui. São escolhas simples, né, que a gente pode fazer e que a gente está contribuindo para o meio ambiente sem grandes esforços. Eu vou colocar na tela a primeira pergunta que nós recebemos da Maria Cristina. Ela diz o seguinte: devo tirar as tampinhas antes de descartar? Precisa ou não precisa? Bom, Maria, a questão depende também do local onde você mora, né? Por exemplo, você está no local residencial, casa, não num apartamento. A casa você não vai precisar tirar, você pode colocar tudo certinho na sacolinha, porém você é uma pessoa que consome muito, você conhece um catador, quer entregar esse material para ele. Se você for tirar, é o ideal. Às vezes não é necessário justamente por isso, você consome pouco. Isso aqui é uma PET e a tampinha é PP. PP é uma mistura de plásticos, então são materiais diferentes. O ideal é sim você descartar ele separado, mas se for em pouca quantidade, se você colocar tudo certinho já numa sacolinha, já ajuda. Porque não vai precisar rasgar para poder tirar, né? Tem toda a questão, por exemplo, do vidro também, se tiver um vidro cortado no meio disso. E aí a gente está lá mexendo, a gente corre o risco de se cortar, de se contaminar, porque justo eu falei, né? Os componentes químicos daqui, eles vão sendo liberados, então tem um risco. E eu tenho que lavar o produto antes de descartar? É o ideal, porque junta barata, atrai rato, né? São bactérias, são insetos decompositores, então literalmente está fazendo o trabalho dele, ele está indo atrás do que é alimento para comer, para decompor nas bactérias. Então tem esse risco também de você se contaminar com alguma doença, se você não lavar. E não precisa, por exemplo, você pegar e você lá lavou a sua louça e você vai resolver lavar o resíduo só depois. Você pode, sabe a água suja que fica ali? Sim. Você pode só passar uma água. Exatamente, mesmo, né? É só passar uma água ali porque ele vai para um local específico
frigorífico e isso já tira o cheiro de restos de comida ou de alguma coisa que vai atrair esses insetos, esses bichos. Então, o ideal é lavar. E aí, qual que é o problema? Se você lava e eu não lavo, acaba contaminando, existe uma contaminação cruzada, então o ideal é que todo mundo lave todos os resíduos, principalmente o que for de comida. A Clara trouxe uma pergunta muito importante, ó, o que eu faço, como é que eu descarto remédios ou seringas? Qual é a maneira correta de fazer isso, Litz? Bom, aqui em São Paulo, quase em todos os bairros existem as UBSs, né, Unidade Básica de Saúde. Quando uma pessoa ela precisa usar uma seringa, ou então você vai lá e retira um remédio, você sempre vai ver que a obrigatoriedade desses locais ter um local de descarte para remédio. Não se joga, não se mistura com outras coisas. Ah, peguei e vi ali que era ferro, de repente, né? Tem a parte ali do blister que fala que é de plástico e tem aquela parte de metal. Você não pode jogar junto dos outros materiais, porque justamente é remédio. Mesmo se estiver sem o remédio? Mesmo se tiver sem, não pode. Você leva até o UBS, algum posto de saúde, um hospital, e você deixa lá. Aqui em São Paulo há várias redes de farmácias também que recebem esses medicamentos, então vale a pena conversar no seu bairro que você também pode descartar corretamente nesses lugares. Sim. E isso vale para seringas também, afinal tem até aquelas caixas, né? Sim, sim. Que quem utiliza a seringa também recebe para fazer o descarte correto. Algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas no condomínio entregando pra gente, né? Falando, olha, aqui é o reciclável e tudo mais. É importante a gente pensar que, por exemplo, a pessoa ela faz uso da seringa, não necessariamente ela tem alguma doença que vai te contaminar, mas tem a questão da agulha ter contato com o sangue da pessoa. Até de te furar, exatamente, né? Eu posso me furar e tudo mais. Então, você tem que levar esses materiais para os postos de saúde ou farmácias, né? E eles fazem vamos dizer, campanhas mensais justamente para reforçar esse pensamento de que não é porque é plástico, não é porque é ferro, que ele vai ser reciclável. Tá tendo um produto químico em ação ali, então tem que ter um controle. A próxima pergunta é do Antônio. Ele quer saber sobre pneus velhos. Tem algum lugar certo para o descarte? Tem. Antônio, em São Paulo, eu sempre falo de São Paulo, que é onde eu moro, então é onde eu conheço, tem sempre 1 ou 2 ecopontos na região que a pessoa mora. O pneu, ele é, né, borracha, vai ter composição química também, então não se joga no mato. Eu já ouvi muitas pessoas falando, mas ninguém vai ver, ou de repente alguém vai pegar e usar, né, para plantar. Tem muitos locais que utilizam o pneu para poder colocar terra e plantar e tudo mais. Não é o ideal, justamente por isso que o pneu, né, a composição dele química, em contato com o calor, em contato direto do sol, ele vai soltar o que ele tiver que soltar, né, da composição dele, ele vai se desmanchando. Então, o ideal é que você leve num ecoponto e lá eles fazem um descarte correto. Litz, isso que você falou é maravilhoso, né? Porque a gente acha que ao tirar da nossa vista, a gente resolveu o problema, né? Vou colocar ali no mato, vou jogar fora, mas não, né? Esse material não vai desaparecer, então por isso que é importante esse papo com ela que trabalha com isso, trazendo informações pra gente, que a gente siga colocando isso em prática. A próxima pergunta é da Leila Pereira. Ela diz o seguinte: como deve ser feito o descarte de lâmpada? Como que descarta a lâmpada? Lâmpada básico, né? É vidro. Tem uma embalagem aqui, né? De lâmpada? Cartonada. Não, aqui, ó. Embalagem cartonada seria o leite? Isso, ou de suco. Esse aqui? Isso. Ou esse? Tá. Exatamente. O que acontece? Opa. A tesoura tá aqui? Você vai fazer isso para todo e qualquer vidro. Toda vez que quebrar alguma coisa de vidro... nós temos um quebrado aqui, inclusive, Vamos utilizar ele. Deixa eu colocar isso aqui, com licença. Toda vez que você tiver algum vidro quebrado na sua casa... Eu sempre recomendo usar essas embalagens, não interessa qual marca seja, o interessante é a composição. O que acontece? Essa é uma embalagem longa-vida. Ela é de papelão, ela tem 6 camadas de papelão e a de alumínio, que é para conservar o alimento, né? Sim. Por exemplo, a pessoa foi no mercado e viu um leite nessa embalagem ou naquela embalagem ali. Eu sou vegana, eu nunca vou induzir as pessoas a comprarem produtos de origem animal. Porém, eu sou catadora. Eu vou sempre dar aquela opção e falar, olha, se você vai comprar, compra dessa embalagem porque ela é reciclável. Essa aqui é melhor. Ela é a melhor porque ela é reciclável. Então, você vai cortar a embalagem. Deixa eu cortar aqui.
Isso vale para descarte, então, de lâmpada quebrada, De vale para vidro que partiu, aquela taça, aquele copo. Então, basicamente, a gente vai fazer isso. Você vê que ela é uma embalagem bem resistente. Sim. Até para cortar, a gente tem certa dificuldade. Então, calcula na sua casa, né, se vai caber aqui ou se, de repente, você vai precisar, por exemplo, que a gente tem aqui na frente, ó, um saco com uma caixinha de papelão comum, né? Então, vê na sua casa qual a embalagem que você vai ter para você poder colocar o vidro. Então, Só colocar numa sacolinha plástica não vai não resolver, adianta, né? porque a sacolinha é maleável, né? Então ela vai pegar e vai quebrar. Então aqui, por exemplo, você tem essa parte, ela é menor, certo? Ela não vai caber aqui. Então essa você coloca aqui, você tampa, aqui assim, e aí você passa uma fitinha aqui. Ah, perfeito. Aí o que acontece? Por que não cortar aqui? Porque com a movimentação do caminhão, ou até mesmo de você levar, isso aqui pode abrir. Desse jeito ela não abre. E aí você, quando enxerga um produto desse numa sacolinha, você nem mexe. Não. Você já sabe que tem alguma coisa aí dentro. Exatamente. Ou às vezes a pessoa até esqueceu, porque tem muitas pessoas que têm essa consciência e elas escrevem: cuidado, vidro quebrado. Entendeu? Então não adianta só eu pegar e enrolar num jornal ou eu colocar só no saquinho de plástico. Porque o que acontece? Por que eu recomendo essas embalagens ou papelão puro ao invés da PET? Porque a PET ou qualquer plástico é um polímetro. Quando acontece a reação do calor, as moléculas vão se estender, ela vai ficar mole. É só você ver, por exemplo, tenta colocar uma água quente numa PET para você ver, ela vai ficar mole. Sim. Então, o que acontece? Quando ela fica mole, com a movimentação do caminhão ou qualquer coisa que seja, né? Porque às vezes fica muito tempo ali, o vidro vai atravessar. O vidro vai cortar essa embalagem. Você tem que não embalar adiantou. como se você fosse transportar isso, né? Exatamente. Se você embalar e você conseguir transportar, quem é catador vai conseguir Exatamente, vai transportar conseguir também. ver. Essa daqui, por exemplo, ela já tem um tamanho correto para essa embalagem. Então, você só tira a tampinha, faz a mesma coisa, passa uma fita. Aí, se você quiser, né, se você tiver, você pode colocar uma sacolinha ou então simplesmente tenta colocar um papel de caderno mesmo, coloca lá e escreve que tem vidro quebrado ali dentro, que a pessoa vai tomar cuidado. Para encerrar nosso bate-papo, Lids, esponja é reciclável? Ela não é reciclável e tem local certo para você descartar, né? Algumas empresas hoje em dia, elas fazem essa logística reversa, ela pede para você entregar diretamente para elas ou algum mercado, de repente, que tem aquele produto, já deixa uma caixa para você descartar, que eles vão lá e coletam, que é o correto, né? E não são todas. Então, o que você tem que fazer? Para tudo que você for comprar, pesquisa quem é a empresa, pesquisa se ela tem a questão da logística reversa, pesquisa se ela faz parte, por exemplo, se ela consegue ajudar ONGs ou catadores para fazer esse trabalho quando ela não consegue, né? A empresa que colocou lá no mercado a caixinha para ela ter a logística reversa, ela está fazendo o correto. E a empresa que não faz, será que ela ajuda ONGs que tem, né, que apoiam os catadores, que fazem esse trabalho por ela? Então é sempre importante a gente pesquisar qual é a empresa que a gente está comprando. Escolha consciente, Exatamente. né? E essas trocas tão simples que fazem a diferença. Lids, maravilhosa, muito bom revê-la agora aqui ao vivo no Mulheres. Você encontra a Lids no @BarbieLixeira. @BarbieLixeira, com muito conteúdo, com muita informação e mostrando também a sua rotina como catadora. Exatamente. E aí eu sempre falo pro pessoal, né, lá no Instagram, que isso aqui que eu faço é o mínimo que a gente precisa fazer, né? Existem muitos catadores no Brasil, infelizmente com a situação atual está aumentando a quantidade. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Fazer a parte, começar pelo básico. Obrigada. Muito obrigada, Você gente. faz mais do que a sua parte. Você realiza o seu trabalho e conscientiza outras pessoas para fazerem o mesmo em Exatamente. prol do meio ambiente. Obrigada, Obrigada viu? a você, Amor. Prazer em rever.